Fala, fera! Ou falem feras! Um abençoado domingo pela frente para você, para sua família, viu, fera? Uma excelente semana para você, para sua família. Tô chegando cedinho aqui, ó. Domingão, fala, fera, sempre ligado e conectado com Goiás, com o nosso Verdão de coração. O líder absoluto da Série B do Brasileiro, né? Ontem à noite, o Goiás empatou com o Amazonas 2-2. Espera aí, galera, explicar aqui, ó. Eu tô gravando esse vídeo da manhã desse domingão, ainda no sábado à noite, aqui no estúdio maravilhoso da Band News Goiânia, tá? Com as feras do esporte. Por quê? Domingão de manhã, eu acordo cedinho e vou pra missa, domingo, tá? Então aí, quando eu chegar da missa, eu gravo mais vídeos para o domingo à tarde, para a segunda-feira e por aí vai. Então, por esse fator, como eu acordo cedinho, ali 5h30 da manhã, 6 da manhã, para ir para a missa das 7h30 da manhã, não tem como eu gritar no apartamento esse horário, né? Vou acordar as minhas vizinhas que moram acima de mim. Então, por esse fator, estou gravando aqui o vídeo inicial desse domingão, ainda nesse sabadão, aqui no estúdio Nota 1000 da Band News, com as feras do esporte. Galera, então ontem à noite, 2-2, lá na Arena da Amazônia, né, em Manaus, o Goiás empatou com o Amazonas em 2-2, e nesse jogo, o Tadeu cobrou pênalti, o goleiro Renan do Amazonas defendeu, né, o Moraes marcou o seu primeiro gol pelo Goiás, o segundo gol do Goiás foi marcado pelo Anselmo Ramon. O Anselmo Ramon tem 7 gols na Série B, é vice-artilheiro, né, o artilheiro é o Pedro Rocha do Remo, tem 10 gols, Pedro Rocha, 10 gols, artilheiro da Série B, enfim. Então, o Anselmo Ramon é o vice-artilheiro com 7 gols marcados. E aí, galera, essa situação do Tadeu batendo pênalti e perdendo pênalti, né? Aconteceu no jogo contra o Remo. O Marcelo Rangel defendeu, apesar que o Marcelo Rangel se adiantou, né? Isso é fato. E ontem, lá em Manaus, o Tadeu cobrou pênalti, o goleirão Renan do Amazonas defendeu, enfim. Então, nos últimos 2 jogos, o Tadeu bateu 2 pênaltis e não converteu os pênaltis pelo Goiás. Eu abordei essa situação na coletiva com o Mancini, tá? Eu vou trazer a resposta do Mancini aqui no Fala Fera, mas antes, lembrando para vocês aí, após esse 2-2 lá em Manaus, o Goiás foi a 38 pontos na classificação da Série B, tem a mesma pontuação do Coritiba, 38 pontos, só que o Goiás é líder, porque o Goiás tem, né, saldo de gols positivo 9, saldo mais 9, e o Coxa tem saldo mais 8, Então, por esse fator, o Goiás é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, deixa eu trazer aqui, ó, a resposta do técnico Wagner Mancini, na minha pergunta ontem após o jogo para ele, se ele pensa em repensar a sequência do Tadeu como batedor de pênaltis do Goiás. E até coloquei para ele, existe uma cobrança muito forte do torcedor com relação a esse assunto. Então, o Mancini, aqui no Fala Fera, e após o Mancini, eu voltarei com outras informações do Verdão nesse domingão pela manhã. É sempre assim, né? Quando o Tadeu fazia os gols de pênalti, era maravilhoso. Agora que ele perdeu 2 em sequência, a gente tem que reavaliar. A gente não pode fazer isso na vida a todo tempo. É óbvio que eu vou sentar com o jogador, vou conversar. Talvez seja o momento dele parar de bater um pouco para voltar a bater lá na frente. Todo mundo passa por isso. Só quem perde pênalti é quem pega a bola para ir lá bater. Quem critica talvez nunca tenha batido um pênalti na vida e não sabe o que é passar por isso. A gente vai analisar com calma, a gente não pode achar... O Goiás é líder do campeonato, leva um ponto importante daqui, porque o ponto foi justo pelo que realizaram as duas equipes. Agora, a gente não pode achar que está tudo errado. O setor defensivo está errado, o Tadeu está errado porque bateu o pênalti. Não, calma, vamos ser inteligentes, vamos ter equilíbrio emocional, vamos construir as coisas. A gente empatou aqui, obviamente que a gente se pressiona, não precisa ninguém nos pressionar
da parte externa. A gente se pressiona para ganhar o jogo de sábado e as coisas voltarem ao normal. Essa oscilação todas as equipes têm no campeonato, todas as equipes. A gente tem que entender, não adianta a gente querer passar à frente dos problemas sem resolvê-los. Vamos resolver os problemas com calma e depois a gente segue em frente. Beleza, aí o técnico Wagner Mancini do Goiás, né, dando uma resposta forte aí, mas revelando que vai conversar com o Tadeu, tá? De repente é a hora de poupar o Tadeu nesse momento, lá na frente ele volta a bater pênaltis pelo Goiás. Então a minha leitura, tá? A minha leitura da resposta do Mancini. Para mim o Tadeu não bate mais pênalti, pelo menos nos próximos jogos do Goiás, na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Essa foi a leitura que eu fiz dessa resposta do Mancini. Claro, repito, ele vai conversar com o Tadeu, né? Vamos ver o que o Tadeu vai ponderar com ele, o que ele vai ponderar com o Tadeu, mas a minha leitura foi essa. Na sequência agora da Série B, o Tadeu não será mais o cobrador de pênaltis do Goiás. E aí, internauta, torcedor, você concorda comigo? Você também teve essa leitura da resposta do técnico Wagner Mancini? Sim ou não, hein, galera? E aí, na manhã de hoje, a delegação Goiás retornando para Goiânia. A delegação Goiás chega em Goiânia até o final da manhã, pessoal. E aí, amanhã, segunda-feira, deverá ser folga geral no Goiás, né? Folga geral no Goiás. E aí, na terça-feira, começando a preparação do Goiás, visando o jogo de sábado. Sábado, estádio Ali Pinheiro à noite, 6h30, o Goiás encara a equipe do Operário. Esse é o próximo jogo do Goiás. O Goiás que, na sequência da Série B, terá agora 4 jogos em Goiânia, né? 4 jogos em Goiânia na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro já é sábado, em casa contra o Operário. Depois, no outro sábado, o Goiás joga no Onésio Brasileiro Alvarenga contra o rival Vila Nova, tá? Após o jogo contra o Vila Nova, o Goiás na Serrinha recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. E após o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Goiás recebe a equipe do América Mineiro, tá? Então, confirmando, os 4 próximos jogos do Goiás na Série B serão em Goiânia. 3 comando de campo do Goiás, né? O Goiás recebe na Serrinha o Operário, o América Mineiro e o Botafogo de Ribeirão Preto. E um jogo vai ser fora da Serrinha, mas em Goiânia, no Onésio Brasileiro Alvarenga, duelo contra o rival Vila Nova. Então, na teoria, né, galera, os 4 próximos jogos não serão contra adversários que estão no G4. Né? Não serão contra adversários que estão no G4. E por falar em G4, o Goiás, ele colocou, né, 1 ponto a mais com relação ao 5º colocado. O Remo é o 5º colocado, tem 30 pontos. O Remo na rodada perdeu em casa para a Ferroviária, então segue com 30 pontos. E o Goiás somou 1 ponto ontem, foi a 38. Então a diferença do Goiás para o Remo, que era de 7 pontos, ela foi ampliada. Para 8 pontos nesse momento. A diferença do Goiás para o 5º colocado, o Remo, tá? Mas tem uma chance do Cuiabá ir a 31 pontos. O Cuiabá, ele vai jogar pela rodada ainda, né? O próprio Avaí vai jogar ainda pela rodada, pode ir a 31 pontos, né? O Avaí enfrenta o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, e o Cuiabá recebe o Volta Redonda. Então tem chance aí do Goiás encerrar essa primeira rodada do 2º turno Série B, tendo aí 7 pontos de frente para o 5º colocado. Tem uma chance boa, né? Do Cuiabá bater o Volta Redonda em casa e aí o Cuiabá assumir a 5ª posição nessa Série B do Campeonato Brasileiro, tá certo? Galera, então, um abençoado domingo para você, para a família aí, uma abençoada semana pela frente. E ainda hoje eu voltarei, tá? Aqui no Fala Fera com outras informações do nosso Goiás, do nosso Verdão. O Fala Fera no YouTube é o canal da família Esmeraldina Fera.